Oi, gente! Hoje, primeiro dia do ano, eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês, que eu tava um pouco sumida, né? Mas eu queria aproveitar esse início de ano, que eu tô aqui na praia. Essa praia que eu tô aqui é a praia de Domingas Dias e ao lado fica a Praia do Lázaro. E eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Oi, gente! Oi, Sal! Feliz ano novo pra você também! Oi, meninas! Tava com saudade de falar com vocês. Olha, gente, que vista maravilhosa, né? Esse ano eu vou aproveitar e vou fazer umas coisas assim. Vou aparecer assim de repente. O que é que vocês acham, meninas? Curtam aí pra me dizer se vocês gostam que eu apareça assim de repente pra falar com vocês. Ai, vai ser muito legal. Feliz ano novo, Sil! Feliz ano novo, meninas, pra vocês todos. Que todos os nossos sonhos se realizem em 2023. Feliz ano novo, Pri! Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá um pouquinho o barulho do mar aqui, mas acho que dá pra ouvir, né, gente? Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o meu ano de 2022. Oi, Cam, feliz ano novo, Eglin. Oi, meninas, muita saudade de vocês que eu tava. Então, meninas, o meu ano de 2022 não foi muito bom. Foi um ano que eu já comecei mal. Comecei com a minha perda gestacional. Para quem me acompanha sabe, né? Foi um momento muito difícil, assim, o momento mais feliz da minha vida foi no ano passado, dezembro de 2021, né? Ano passado, 2022. Então, em 2021 eu tive a maior felicidade da minha vida, que foi minha primeira gravidez. E eu passei o Natal, o Ano Novo, grávida, e foi maravilhoso. E esse ano, em janeiro, meu processo de perda gestacional durou janeiro, fevereiro e março, porque eu fiquei esperando expelir o saco gestacional naturalmente, não expeliu, e aí eu resolvi no início de março fui fazer a mio. Então meu ano começou muito mal, eu tive assim muitos desafios em 2022, aconteceram muitas coisas boas também, né, gente, porque a gente tem que também ver as coisas boas que acontecem na nossa vida, mas foi isso. Vou falar um pouquinho mais sobre FIV, né? Que aconteceu comigo no meu processo, no meu tratamento de FIV. Então eu tive essa perda gestacional. Em julho, julho de 2022, eu tentei fazer uma TEC, mas a TEC foi cancelada, não sei se vocês lembram, porque um folículo cresceu e eu precisaria bloquear o folículo. E cresceu demais esse folículo e atrapalhou a TEC. E aí, isso foi entre julho e agosto. Quando foi agora, início do ano, ou final do ano de 2022, em novembro, vocês viram, né? Eu fiz minha TEC, minha terceira TEC, e deu negativo. Gente, é bem difícil falar disso, porque eu consegui, durante o meu tratamento, 5 embriões. 3 embriões com ex-marido e 2 embriões do banco de sêmen. E o que aconteceu? Eu tinha implantado um do ex-marido, deu negativo. Ainda tenho 2 do ex-marido, mas não existe possibilidade de implantar esses embriões, realmente não tem condições. E eu fiquei com 2 embriões, que foi o primeiro
que eu implantei na minha segunda TEC, que foi a minha primeira gravidez, que eu tive a perda. E na terceira TEC, que foi agora, em novembro, eu implantei o segundo embrião do banco de sêmen e deu negativo. Ou seja, eu tô sem embrião agora, né? Tem que começar tudo de novo, do início. E é muito difícil, né, meninas? Vocês sabem que é difícil quando a gente fica sem embrião, né? Porque a gente fica meio sem esperança, é desesperador, né? Essa situação, você ficar sem embrião. E tá sendo muito difícil pra mim superar isso. Tanto que eu dei um tempo, vocês viram. Preciso mais de um tempinho para me recuperar. Eu não vou fazer FIV por agora. Não vou fazer nada. Quer dizer, ô Pri, não desiste, Lu, vai dar tudo certo. Logo você terá seu bebê nos braços. Amém, Pri. Ai, gente, pois é. Então, o que eu vou continuar fazendo, vou continuar tomando meus cuidados, né? Vou continuar com a dieta. Pé dentro, pé fora, né, gente? Porque de vez em quando a gente também tem direito de se divertir um pouco, né? Então, eu vou continuar fazendo a nutrição, que eu não paro de jeito nenhum, não paro minha nutrição, que eu acho muito importante as vitaminas a gente tomar, porque dá muito resultado, ainda mais agora, né? Que eu vou começar tudo do início, do zero. Então agora eu vou ter que tomar coenzima 10 de novo, Q10. Vou ter que fazer algo para meu organismo, a limpeza no organismo, né? Então vai ser diferente. Oi, Kel, obrigada, saudade de você também, minha linda. Então, eu vou continuar com a nutrição, com as vitaminas e com a acupuntura também, que eu acho que é essencial para o tratamento, né? Que agora Feliz ano novo, linda! Lu, você pensa em fazer ovo doação? Não, amiga, por enquanto eu não preciso de ovo doação ainda. Quer dizer, não vou precisar, né? Amém! Porque eu tenho óvulos congelados e eu tenho também o sêmen do doador, o mesmo doador que eu fiz a FIV, a minha sexta FIV. Eu tenho o sêmen do doador congelado lá na Mater e tenho óvulos congelados. E também eu penso em fazer uma nova coleta de óvulos, né? Se for preciso, para poder ter mais embriões, ter mais chances de ter mais embriões. Então, gente, desistir é isso. Eu quero dizer pra vocês, eu não vou desistir jamais, porque o meu sonho de ser mãe é muito grande. Eu sei que tem meninas aqui também que têm um sonho, o mesmo sonho que eu. Por isso que eu tô aqui, gente, meninas, novamente, pra dar força pra vocês. Oi, Mel, feliz ano novo, Lu, que seja um 2023 repleto de bênçãos e grandes conquistas. Saiba que você é exemplo para nós tentantes. Oh, meu Deus. Ai, gente, vocês são demais. Renove as forças e não desista. Na torcida por você sempre. Feliz ano novo, minha prima querida Lu. Oi, André, meu primo. Beijo, saudade. Vai dar tudo certo, minha flor. Oi, Kelma. Amém, meu amor. Muito obrigada. Então é isso. Desistir, né? Jamais, né, meninas? Então eu tô aqui, vou continuar aqui falando com vocês. Tenho muita coisa pra falar, só que hoje não vou poder falar muito, né? Porque eu tenho que curtir aqui a praia um pouquinho. Não desista de ser mãe, Deus está com você. Muitas realizações, você é minha inspiração, meninas. Muito obrigada, fico muito feliz de saber disso, que eu tô aqui para ajudar, né, vocês nessa caminhada. Ana Paula, Lu, sentimos sua falta, você nos motiva. Feliz ano novo, amiga.
dê tempo ao tempo, tudo dará certo. Ai, amém, amiga. Tem horas que a gente pensa, né, que realmente a gente fica meio sem esperança, assim. Mas acho que o tempo é o melhor remédio, né? A gente colocar a cabeça no lugar. Uma praia, né, gente, ajuda. Ajuda bastante a renovar as forças, a gente ficar, repensar, né, em tudo, pensar, colocar novos planos, novos objetivos. Agora meus objetivos mudaram, né, não é mais tech, agora vai ser FIV, tem que voltar tudo novamente, agora também juntar mais dinheiro, né, para fazer FIV, porque você sabe que é muito caro fazer FIV. Então é isso. Feliz ano novo, Lu. 2023 será o nosso ano. Vai ser sim, amiga, de todas nós tentantes. Nós vamos conseguir realizar nosso sonho de ser mãe. Tenho certeza, meninas. Vamos continuar acreditando e confiando nisso, que a gente vai conseguir sim. E estamos aqui para dar força uma para outra até a gente conseguir. E as meninas também que já são mamães, grávidas, que me seguem, eu agradeço muito a vocês, agradeço muito, meninas, pela força que vocês me deram esse período aí que eu passei sem falar com vocês. Eu recebi muitas mensagens de ânimo, recebi umas mensagens também sem noção, né, gente? Porque tem gente que não sabe nada de FIV, né? A gente até entende um pouco, né, disso. Mas, assim, aí fala umas coisas assim, nada a ver, sabe? Mas esse assunto eu vou falar com vocês depois. Porque da outra vez que eu fiquei um período sem postar nada aqui no Insta, eu voltei, né, depois da minha perda. E eu não falei algumas coisas que eu queria ter falado. Só que dessa vez eu vou falar. Eu vou falar, então fiquem aí, meninas, fiquem aí. Eu estou aqui para representar as tentantes, porque a gente precisa também ser ouvida, né? E as pessoas precisam entender isso que a gente está passando, que não é chegar e falar qualquer coisa, entendeu? Tipo assim, eu acho, na minha opinião, não sei o que vocês acham, eu acho que quando a gente passa por uma fase ruim no tratamento, a única coisa que a gente quer ouvir das pessoas é um sinto muito, sabe? Poxa, sinto muito que deu errado, sinto muito que você teve uma perda, sinto muito que você teve um negativo, é isso. E às vezes as pessoas ficam querendo, tipo, dar solução pro nosso problema. Eu não tô querendo solução, eu só quero sofrer minha dor um pouco, sabe? E gostaria que as pessoas entendessem isso. Então, meninas, uma coisa importante também que eu queria falar é que eu, assim, tava fazendo terapia, né, como eu contei pra vocês. E na terapia, eu comecei a terapia lá do Corpo Explica em 2021. E nessa terapia eu comecei a ver algumas coisas que estavam travando a minha gravidez, né? Na verdade é uma coisa só, é uma situação só. Eu comecei a pensar muito sobre isso e estudar sobre isso. E eu acho, na minha opinião, que nós tentantes a gente tem alguma trava, entendeu? Em algum aspecto da nossa vida, alguma coisa que aconteceu, no meu caso, foi algo que aconteceu comigo na infância, né? Para outras pessoas pode ser outra coisa, mas para mim foi isso. E eu comecei a ver isso na minha terapia, e aí fui tratando, fiz análise corporal, depois fiz a chave mestre, já fui melhorando, né? E assim, essa trava, ela veio por causa de várias situações que ocorreram comigo na infância, entendeu? Não foi só uma coisa que ocorreu. E aí, meio que na nossa mente trava, como se a gente, na verdade, a gente quer engravidar, a gente tem um sonho de engravidar, tem um sonho de ser mãe. Mas na nossa mente tem alguma coisa lá dizendo que não é o momento, ou que não é
não é pra gente engravidar naquela hora. Assim, então eu fui tratando, né? Tratei na chave mestra essa questão, já melhorou. E a última fase do Corpo Explica foi a troca justa. Eu fiz a troca justa e aí eu achei, né? Isso foi antes da minha TEC, agora em novembro. E achei que já tinha resolvido essa situação, essa trava que eu encontrei, que bloqueia a minha gravidez, né? Tanto que eu quis meio que testar, entendeu? Eu quis fazer outra TEC justamente para saber se eu realmente tinha passado em cima disso, né? Por cima disso, tinha resolvido. E minha TEC foi negativa, ou seja, não foi resolvido. Então, eu vou precisar de mais tempo, né? Inclusive, eu já fiz uma sessão de terapia com o meu terapeuta na semana passada, isso. Na semana passada, ele me orientou tudo, as coisas que eu tenho para fazer, porque é diferente a terapia no Corpo Explica. Não é aquela terapia que você vai toda semana e fica lá falando, entendeu? Tipo assim, você marca uma sessão ali e na sessão o terapeuta vai te dizer, vai analisar o seu caso e vai te dizer tudo que você tem que fazer, inclusive por escrito, né? E eu aproveito para agradecer meu terapeuta maravilhoso, Thiago Fabres. E ele me disse já, aí eles colocam as ações, né, que a gente tem que fazer. Me deu as ações, eu já fiz as ações, então agora vamos esperar o resultado, né, porque demora um tempo pro corpo, pra mente processar tudo isso. E falando em corpo também tem a questão da microfisioterapia, que eu acho que me ajudou muito, muito mesmo, que combinou com essa questão do Corpo Explica. Porque não basta você tratar só a mente, você tem que tratar o corpo também, né? Então, por isso eu faço acupuntura, faço nutrição, faço dieta e faço a microfisioterapia também, que é uma forma de... eu já falei um pouco pra você, depois eu vou falar com mais calma sobre isso. A gente fica quando a gente tem traumas, né? Ocorrem traumas na nossa vida, principalmente na infância, e ficam cicatrizes no nosso corpo. E existe uma cicatriz no meu corpo que realmente está bloqueando a minha gravidez. E o interessante é que eu sem falar nada para minha fisioterapeuta, a Paula, maravilhosa também, ela descobriu que é a mesma coisa que eu vi na minha terapia, é a mesma coisa da fisioterapia, da microfisioterapia. Então, eu preciso tratar isso, a mente e o corpo, né? Então, meninas, vai demorar, né? Essa questão. Não sei quanto tempo vai durar isso, não sei quanto tempo eu vou precisar para tratar essa questão da minha trava. E, assim... Antes de eu voltar, eu vou ficar assim, meio que indo e vindo. Vou aparecer alguns dias, vou desaparecer outros dias, né? Porque eu tenho algumas coisas, algumas pendências para resolver. Já fiz minha lista de 2023 e eu quero voltar assim com o tempo. Resolver minhas pendências primeiro e voltar com o tempo para poder falar com vocês, responder as perguntas. Vou trazer muitas novidades para vocês também. Vocês vão gostar, meninas. Então, continue me acompanhando aí. Vamos seguindo. Fico muito feliz, meninas, de ver vocês aqui. De vocês estarem me acompanhando. Eu acho que eu vou deixar a live salva. Vocês querem que eu deixe a live salva? É bom, né? Que outras pessoas podem assistir também. E então, o que mais que eu tinha para falar com vocês? Eu preciso da ajuda de vocês para poder voltar aqui, postar meu conteúdo para vocês. E eu queria pedir para vocês 3 coisas.
Primeiro, eu queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Não pode falar o nome, gente. Mas vocês sabem, né? Onde é o canal. Então, procurem lá, por favor, Lu Oliveira. Se inscrevam no meu canal. Já tem alguns vídeos por lá e eu vou postar mais vídeos. Inclusive, meus stories e esses vídeos que estão aqui no Instagram. Eu vou tirar todos e vou deixar só lá no meu canal. Então, peço para vocês se inscreverem lá. E vou também fazer alguns vídeos separados, contando como foi a minha primeira FIV, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E pelo visto, a sétima, né? Que vai ser ainda. Não sei quando, mas vai ser. Eu acho. E tá. A segunda coisa, peço para vocês me procurarem também no Facebook. Esse é que eu posso falar. Facebook Lu Oliveira também. Meninas, eu tenho uma página lá. Podem me chamar lá também. Solicitar minha amizade. E eu vou encaminhar vocês para minha página. E a terceira coisa, eu quero pedir também para vocês me procurarem lá no app das dancinhas. Vocês sabem qual é, né, meninas? O app das dancinhas é @sou.luoliveira. E é isso, meninas. Eu não vou demorar muito hoje. Eu vou curtir um pouquinho minha praia. Mais uma vez, desejo feliz ano novo para vocês todas, meninas. Curtam aí quem tá na live. Saber se vocês gostaram de eu aparecer assim de repente. E eu volto. Eu volto em breve para falar com vocês mais. Vou contar tudo sobre o meu tratamento. Tudo que ninguém conta, eu vou contar. Prometo a vocês. Ô, Prio, também te amo. Estamos te esperando, seu do Golfinho. Obrigada, Prio. Tá meio difícil agora, mas um dia a gente vai se reencontrar, com certeza. E é isso, meninas. Deixa eu ver. Eu fiz o script aqui. Se faltou falar alguma coisa. Foi isso. Então, que eu queria falar hoje com vocês. E é isso. Vamos continuar. Não vamos desistir do nosso sonho. E 2023 será o nosso ano. Nós iremos conseguir realizar o nosso sonho de ser mãe. Vamos manter a fé, né? Que a gente vai conseguir. A hora certa vai chegar, como eu sempre falo. Eu acho que ainda não era a minha hora. Essa última tech que eu fiz. E tô assim, acalmando o meu coração aos poucos, né? Com relação a isso. Mas a questão de ficar sem embriões foi bem forte, assim. Tá sendo bem forte pra mim. Mas a gente vai superando um dia de cada vez, né? E a gente chega lá. Então, meninas, beijos pra vocês. Feliz ano novo, mais uma vez. E vou voltar com muitas novidades. Beijos!